Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo. Tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você. Tá? A mais nova foi inaugurada no mês passado, no bairro Placas. No Araújo você encontra no mesmo espaço qualidade, pontualidade, preço baixo, amplo e moderno estacionamento. Tá? Além disso, um atendimento impecável. Duvido que você encontre em qualquer outra loja do ramo um atendimento especial quanto o do Araújo. Não tem, porque no Araújo todo cliente é especial, tá bom? Temos também aqui o apoio da Newflex, que representa no Acre os produtos Confortmag, entre os quais os colchões magnéticos. Se você ainda não tem um colchão magnético, procure o Alex, ali na Estrada Invernada, em frente à usina, tá? Na Newflex. Você vai fazer um bom negócio e comprar realmente um colchão que vai lhe dar qualidade de vida, vai lhe dar uma nova vida para você enfrentar os desafios do dia a dia, ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o Michel Alexandre. É uma história de luta, de superação, tá? É um exemplo, por isso que eu fiz questão de trazê-lo até aqui. Seja bem-vindo, Michel. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá bom mesmo. O Michel, para quem ainda não o conhece, ele é ministro, né, de confissão, passou mais de 25 anos na igreja quadrangular, tá? Trabalhou com o pastor Nilson Guzmão, com outros pastores. Recentemente ele mudou e agora está em um outro ministério, que ele vai falar agora, de ministério, qual é o ministério? A Dona Mai. A Dunamai. Dona Mai. Que fica no bairro Areal, no 2º distrito. Isso. Michel, afinal de contas, você tem 43 anos, formou-se ano passado, com 42 anos. Formei com 42 anos. Na verdade, até os 12 anos de idade, eu era um menino como outro qualquer, estudioso, sempre fui muito dedicado à leitura. E devido a algumas condições da minha família, que é toda oriunda do Ceará, família muito pobre, que veio na época da colonização do Acre, no início de tudo, né? E nós não tivemos grandes oportunidades. Peraí, só um pouquinho. Seu pai e sua mãe são cearenses, só seu pai? A minha avó. Sua avó? A minha avó. Tá. A minha mãe já é Isso. acriana. Ah. E nós, até os 12 anos, aquela família muito lutadora, batalhadora. A minha mãe tinha que trabalhar muito para a gente poder sobreviver. Rio Branco era uma cidade que estava começando, não Isso. tinha... Naquela época, inclusive, as ruas elas terminavam aqui próximo à TV Rio Branco, era muito pequena. Você tem razão, não faz muito tempo que apenas 3 avenidas em Rio Branco eram totalmente asfaltadas. A Avenida Ceará, a Nações Unidas e a Getúlio Vargas. E a Floriano Peixoto. Sim, a Floriano Peixoto. Mas a Floriano Peixoto é relativamente pequena em relação às outras, né? Porque ela... Tá. O grande mesmo é a Getúlio Vargas e a Avenida Ceará, que corta toda a cidade. Mas aqui, por exemplo, o asfalto acabava aqui próximo à TV Rio Branco. É verdade. E bem, até os 12 anos... Você lembra do açude, né? Do bairro Abraão Alab, né? Lembro, sim. Foi onde eu morei muitos anos, né? no bairro Abraão Alab. E aí? Até os 12 anos eu era um menino assim, estudioso, devido a algumas circunstâncias na vida, de percurso que, na verdade, não estava planejado, eu tive que abandonar os estudos. E depois de 19 anos longe de um colégio, nesse período de tempo, eu tive envolvimento com droga, eu tive envolvimento com algumas coisas que não foram muito benéficas para a minha vida. Dá né? só uma paradinha aí, só uma pausa aí, para você não esquecer. Então você passou 19 anos longe da escola. Longe da escola. Qual foi a sua primeira escola? 19 anos. Foi a escola maçônica, ali no centro. No centro. Próximo à antiga esplanada. Aí você parou em que série? Eu parei naquela época no 5º ano. 5º ano, era Quinto ano. o primeiro ano da... Era o ginásio Isso, falado. primeiro ano ginasial. Era, o Tá. ginásio. Vamos lá então. Aí depois, nesse período de tempo, foi quando eu conheci o Evangelho, né? Me evangelizaram, um grupo. Mas antes disso, você parou nas drogas. Passou muito tempo nas drogas? Passei quase 7 anos. 7 anos. Foi um período bastante difícil, porque foi naquela época do Esquadrão da Morte, e foi um período assim bem difícil para a minha família, para minha mãe, para minha avó, para mim também. Eu tive a infelicidade de não ouvir muitos conselhos das pessoas mais velhas, e
quando eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo, né? E ao conhecer o Evangelho de Cristo, eu participei, comecei a frequentar a igreja e depois de algum tempo na igreja, então um dia eu estava já fazendo missões da igreja. Deixa eu só fazer mais uma intervenção. Você lembra assim, quem te incentivou a entrar nesse mundo das drogas? Rapaz, assim, a gente lembra com... Assim, não precisa citar nomes. a gente lembra vagamente, sim, porque... Companhias, companhia, vizinhos. Amigos bem próximos, inclusive da família. Da própria E quanto família. tempo você conseguiu esconder da família o vício? Não, foi rápido. Foi rápido? O pessoal descobriu? Descobriram rápido. Só Aí você não teve como... a primeira vez eu comecei num copo de cachaça, né? Depois eu fui para mela, depois eu fui por baseado, cometi pequenos furtos, fui preso algumas vezes. Justamente para comprar o produto. eu tive uma sequência muito rápida. Depois de ser preso algumas vezes, eu fui inclusive um dia levado para a estrada, né? Naquela época bem difícil, que foi uma época muito remota para nós acrianos. E eu acho que Deus ele tinha um plano, como ainda tem, coisas grandes para realizar na minha vida, porque eu cheguei um dia a ser levado para a estrada do Amapá. Para ser executado. O policial, um dia desse eu vi ele, inclusive. Acerto de conta com os traficantes. Ele disse assim para mim, né? Ele disse, olha, você sabe rezar? Eu digo, não, então é bom você rezar porque você não volta mais. Aí fomos em direção à estrada do Amapá e eu não sei porquê. Nesse momento você pensou em Deus? Eu pensei em tudo. Eu pensei em como é que eu ia sair daquele carro. Estava eu e outro rapaz, esse já está até falecido. E eu pensei como é que eu ia sair dali. Eu não sei como, quando naquela época leva para a estrada do Amapá, o camarada já sabia o que ia acontecer. Era um prenúncio de que alguma coisa errada aconteceria. Eu não sei como, porque quando chegou próximo à entrada, não tinha hoje aquela pavimentação toda, era uma estrada escura. Eles voltaram, pararam na porta da delegacia e mandaram eu embora. Eu saí correndo, fui para casa e mais um tempo depois eu resolvi, através de convite de algumas pessoas, inclusive de um primo meu que... Ou seja, você foi inocentado pela Liga da Justiça. Ali eu vi que realmente alguma coisa muito boa tinha que acontecer na minha vida tempos depois. Foi aí que quando você realmente resolveu mudar de vida. Foi aí eu recebi um convite de um primo meu, pastor Jorge, hoje é pastor também, para ir na Qual igreja. o ministério dele? Ele era também na Quadrangular. Quadrangular. Hoje ele é da Igreja Apostólica Livre, lá no bairro do Esperança. Aí eu fui para a igreja, só que quando eu entrei na igreja, eu não me preocupei e também assim, eu não fui orientado a planejar meu futuro. O que me ensinaram, eu até agradeço ao pastor Cunha na época, pastor Antônio Manuel da Cunha Neto, pastor José Carlos, que me orientaram que eu tinha que buscar a presença de Deus, eu tinha que ler muito a Bíblia para me poder me libertar da vida que eu estava vivendo até então, né? E por falta de planejamento, eu ainda passei 19 anos dentro da igreja sem me preocupar com nada. Quando foi um dia, eu estava fazendo uma administração numa igreja, eu fui coordenador de jovens da Igreja Quadrangular há muito tempo. E Você trabalhou com o pastor Lacerda, então? Com o Lacerda, não. Eu trabalhei com outros pastores. O Lacerda eu não tive oportunidade porque ela é subdividida por regiões. Não era aqui na matriz, era? Quando eu entrei, ela já não era uma igreja só, ela era por região. Entendi. Aí, qual era a região que você congregava? Eu fiz parte da região do pastor Nilson, né? Nilson Guzmão. Eu fiz parte da região do pastor Nilson um tempo. E fiz parte de outras regiões também. Que é uma também. referência também, né? Um grande homem de Deus. Uma pessoa muito correta, né? Aí... Ele agora dirige uma igreja no Santo Inês, né? No Santo Inês. Ou no Areal ali? No Santo Inês, mas segundo distrito. Aí, quando um dia eu cheguei em casa, eu estava assistindo o jornal, eu sempre gostei, eu vi uma palavra chamada globalização. Aí aquela palavra até então era uma palavra nova no cenário jornalístico, não se ouvia falar muito, né? Com esse avanço tecnológico. Despertou em mim o desejo de saber o que era isso. Eu dizia, poxa vida, eu tenho sonhos futuros, mas com a capacidade de graduação que eu tenho hoje, a quinta série, talvez eu não consiga chegar onde eu queira.
E um irmão da igreja disse, pastor, por que o senhor não faz aquele projeto Poronga, que era um projeto que foi lançado pelo governador Tião Viana, que eu queria até agradecer por isso, que foi um projeto que abriu para mim chegar onde eu cheguei hoje. O projeto Poronga, eu procurei o colégio Zuleide Pereira, tinha uma amiga minha que era coordenadora lá, Marinês, e ela me orientou tudinho como eu deveria fazer, e eu então tomei a decisão. Eu entrava às 7 da manhã e saía meio-dia. A professora Cacilda, que trabalha na INSS, foi quem me deu aula, e eu passei um ano todinho fazendo o projeto Poronga, que era para recuperar da primeira série, que até então a 5ª série eu tinha perdido. Recuperar o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido, da primeira série até a 8ª. E eu passei, aí quando eu terminei da primeira à 8ª, eu comecei a pegar gosto novamente pela coisa, e a Marinei disse, olha, você agora precisa continuar. Vá terminar o 2º grau, você tem que entrar no telecurso à noite. Só que como eu dirigia uma congregação, eu tinha 2 opções, ou eu estudava, ou eu cuidava da obra. Então eu reuni a direção da igreja e disse, irmãos, vocês cuidem da igreja que eu vou pensar um pouco mais no meu futuro, porque só a vida espiritual não vai... Até para depois voltar com mais preparo, né? Mais preparo, exatamente. Era esse o seu objetivo? Esse era um dos meus objetivos. Você não queria largar ali? Não, por largar, jamais. Quem tem uma chamada ministerial não pode Você jamais... sabia que precisava se preparar melhor. Eu precisava me qualificar, Isso. porque na medida que o processo de globalização ele vai avançando, cada dia mais vai exigindo qualificação. E quem não tiver... E quem não procurar vai pegar poeira na estrada. E globalização, só um tempinho, Michel, globalização, para quem não sabe, eu não lembro, entre outras coisas, são vários setores, são vários segmentos, né? Mas entre outras coisas, uma integração, seja política, cultural, econômica, social e até futebolística também. Também. E foi a globalização que salvou o Michel, Pois claro, é. através de Deus. Né? Aí eu entreguei a igreja, uma parte da direção para a igreja e fui fazer o telecurso à noite das 6, eu entrava às 6h30 e saía às 10 da noite. Na época eu estava passando um momento assim na vida financeira um pouco complicado, então foi um pouco difícil, porque eu não tinha na época automóvel, hoje eu tenho, né, graças a Deus. Eu ia de bicicleta para aula, uma bicicleta muito velha, eu conto até isso onde eu vou fazer palestra. Às vezes a corrente caía, eu ficava com vontade de desistir. Era mais suave. Aquele tumulto. Até que eu consegui, depois de muita luta, porque quem pensa que é fácil, não é. Eu passei 19 anos sem pegar num livro para estudar. Você morava em que bairro na época? Eu já morava no bairro Santa Inês, onde eu moro hoje. E eu passei... Ficava um pouco longe da escola, então? Ficava. Não era super nada, é perigoso aqui, aquela região. A escola fica no bairro Zuleide Pereira? E como eu passei 19 anos sem pegar num livro, algumas matérias eu tive um pouco de facilidade, principalmente na área da leitura. Agora, algumas matérias eu penei um pouco porque eu passei 19 anos sem pegar num livro. Então, quando chegou aquelas matérias de química, física, algumas matérias de cálculo, que eu confesso que eu nunca fui bom de cálculo, né? A gente tem que estudar muito para... Você tem que se dedicar muito para poder... Eu tive que me dedicar muito. Então, quando eu chegava em casa, eu fazia ali um PFzinho básico, rápido, eu já pegava os livros e ia estudar, porque eu tinha um objetivo e eu sabia que ninguém, nenhum professor, apesar da secretária do colégio, a Marinês, ser minha amiga, ele não ia facilitar para mim, como não facilita para ninguém. A vida não é fácil para ninguém. E eu consegui, no final de muita luta, de 2 anos e meio, eu consegui terminar o 2º grau. Aí, terminou o 2º grau, eu comecei a receber um incentivo do meu irmão, o James, né? Mais velho ou mais novo? O mais novo, eu sou o mais velho. Aí, por que tu não vai na faculdade? Por que tu não vai na faculdade? E eu vou fazer direito. Era um sonho logo grande, né? Mas ele disse, rapaz, faz psicologia, tu é pastor, tu lidar com gente, tu lidar com pessoas, vai te ajudar bastante. Então, eu fui para a UFAC, eu fiz na UFAC, no caso eu fiz para direito na UFAC 2 anos seguidos, não consegui passar, e depois eu fui para particular na FAAL, entre 187 inscritos, eu tive a felicidade de ficar em 27º lugar, que para mim foi uma vitória gigantesca. Agora, quando eu entrei na faculdade... aí foi o período assim, mais difícil para mim, foi 2 anos e meio assim, que eu
Eu ralei muito porque eu já tinha adquirido um Fiatzinho, apelidei até ele de Azulão, que foram 8 anos de amor quase interminável. Ele quebrou o meu galho bastante, às vezes ele ficava no prego, às vezes tinha que me rebocar. Faltava gasolina? E faltava gasolina, e quando eu entrei eu não consegui financiar, eu tive que me virar nos 30, e graças a Deus eu sempre tive pessoas que acompanharam a minha história de vida, e 10 pessoas, amigos meus, inclusive pessoas que eu ajudei a tirar da droga. Eu sei. Pessoas que eu consegui, com as minhas palestras, com minhas pregações, com o meu trabalho, fazer sair da cachaça, fazer voltar para o seio da família. E essas pessoas se reuniram vendo a minha dificuldade em não conseguir pagar a parcela da faculdade, que para mim era caro na época, não era barato e não é para quem quer fazer uma faculdade, porque não é só a parcela, tinha gasolina, tinha lanche, tinha livro, tinha apostila. 10 pessoas se reuniram e falaram, bom, durante 1 ano a gente vai se juntar e vai pagar a sua faculdade. Poxa, aí... Um alívio. Eu me motivei bastante, eu digo, eu vou honrar essas pessoas que estão querendo ver um futuro melhor para mim, que gostam de mim, que estão desejando o melhor para a minha vida. Mas aí no 2º ano de psicologia eu tive assim eu não sei, um baque, eu não sei o que aconteceu, que eu me desestimulei. Eu me desestimulei um pouco. Foi aí onde um grupo de amigos da minha sala, que era um grupo que a gente sentava, era 42 alunos, aí tinha um grupo, sempre senta, né, os grupinhos. Isso. E eu tive a felicidade... pessoal do fundão, do frentão? Eu era do fundão. Aí eu tive a felicidade de fazer uma amizade boa com algumas pessoas dentro de sala, a Tuíra, a Cristiane, a Lauana, que foram pessoas que começaram a saber da minha história e me motivavam. Quando eu faltava aula, eles me ligavam. Quando eles percebiam que eu chegava dentro de sala, que eu sempre fui um cara motivado para cima, feliz, alegre, eu nunca tive problema nenhum, nunca baixei a cabeça para nada e nunca vou baixar. Que bom. Michel, uma história bonita que sirva como exemplo de que tudo é possível, desde que você bote na cabeça, traça o objetivo, defina as metas, vá à luta. Claro, com fé em Deus, tem um velho ditado, saúde e paz, o resto a gente vai atrás. O resto a gente corre atrás. Foi o que aconteceu com você. O que aconteceu comigo. Eu quero agradecê-lo pela entrevista e parabenizá-lo pela coragem, pela audácia, pela persistência, tá? Pela perseverança, pela luta e, acima de tudo, pela vitória. Muito obrigado. Eu queria só deixar o meu telefone, caso alguém esteja a necessidade aí de uma visita minha para conversar com alguém da família. 79-1350. 9979-1350. Vem precisar aí. Por gentileza, meu amigo Neto, coloca aí na tela, vamos ajudar o Michel. 9979-1350. Você liga para mim que eu vou até a sua casa aí, a gente conversa, motiva esse aluno, essa pessoa aí que está pensando em desistir. Me leva aí que a gente vai bater um papo, quem sabe uma palavra de motivação nossa possa ajudar aí. Ou num colégio, alguém precisar de uma palestra. Liga aí que a gente está disponível para ajudar. Com certeza. Qualquer coisa você pode passar aqui também na semana. Eu agradeço. Branco, e a gente faz um encaminhamento. Eu agradeço por essa oportunidade, que Deus abençoe aí o nosso estado. Com prazer, Michel. Obrigado. Sucesso. Amém. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o pastor Daniel.